que vocês abrem suas Bíblias no livro do profeta Joel, capítulo número 1. Onde está o profeta Joel? Está logo depois de Daniel. Daniel, Amós, já vem Joel, capítulo número 1, Oséias, depois Joel, depois Amós, logo no comecinho, depois de Daniel. Quero que você ache, para nós podermos estarmos lendo essa porção da palavra. Essa palavra, desde quarta-feira, quando nós acabamos o culto aqui, irmão Johnny, começava a falar com o Senhor, que na verdade eu pensava que eu iria pregar na quarta-feira, né? Mas tivemos um problema na escala e eu tive que pregar hoje. Então, e assim, eu gosto muito de ver filme, sabe, irmão? Assim, eu e minha esposa, a gente gosta de ver filme. É bonito ver filme, bacana, né? Você está com a tua esposa assistindo um filminho, é de Deus, viu, irmão? Você tem que convidar a tua esposa, fecha a porta do quarto e pega lá, assiste um filminho. Mas eu espero Deus falar qualquer momento. Você deu risada, né, irmão Johnny? Tem que... Quem é que gosta de assistir filme com a esposa? Levanta a mão aqui, os maridos. Levanta a mão, Silas. Ah, tá. Não. Claro, irmão, vai assistir filme às 3 horas da manhã. Eu vou dormir, né? Agora se assiste a sessão das 10, da meia-noite, tá, ainda vai, né? Mas às 2 da manhã não tem condições, né, de assistir filme, né? Não é verdade, irmão Clair? Aí não tem como levantar cedo, né? E nesse filme, irmãos, que eu estava assistindo, estava desmoralizando aqui no púlpito, irmão Johnny. Eu estava tudo de bom moço aqui, de bom marido, convidando a esposa para ver filme. Acabou comigo agora aqui, não tem jeito, né? Só para descontrair, né, irmão? Agora é sério. E nesse filme que nós assistimos, uma palavra se repetiu várias vezes. Essa palavra se chamava semente. E para mim foi uma confirmação de que eu tinha que pregar. Quem sabe o versículo que você vai ler hoje, você vai falar assim, mas isso aqui não tem nada a ver com semente. Eu já quero adiantar para você ficar prestando bem atenção na palavra, porque é algo muito tremendo, que o Espírito Santo revelou meu coração em 3 dias e nessa tarde, enquanto eu estudava a palavra. Tinha uns irmãos que ficavam mandando foto de comida para mim ao meio-dia, irmãos, uma gula, uma coisa terrível. Sabe aquelas coisas de um monte de comida sobrando? Eu falei, enquanto vocês estão se alimentando de gula, eu mandei uma foto, eu estou com a Bíblia aberta alimentando a minha alma. Eu falei, vocês vão se converter e vão para o culto hoje à noite. Livro do profeta Joel, capítulo número 1, e o verso de número 4. Somente esse versículo, é um versículo conhecido dos irmãos. Eu vou ler nas 2 versões, que são as mais usadas na tradução da Bíblia em português, né? Uma que é a Nova Versão Internacional e a outra é a Almeida Corrigida. Vou ler primeiro a Almeida Corrigida, que é a base que eu quero pegar para pregar essa palavra. Mas para que não haja confusão e crítica dos teólogos em plantão, porque sempre tem teólogo que nos ouve e teólogos que nos assistem pela internet, antes de colocar em crítica, a palavra que eu quero trazer não é uma palavra logos, é uma palavra rema. A palavra logos é o que realmente ela está escrita na essência, quando foi escrita no hebraico, no aramaico, na língua que ela foi escrita, no grego. Tem pessoas que pregam em cima disso. Essa palavra não é uma palavra logos, é uma palavra rema. A palavra rema é uma palavra revelada pelo Espírito para uma aplicação pessoal no período em que nós estamos vivendo e que a igreja precisa ouvir. Então essa palavra, antes que eu receba críticas, essa palavra é uma palavra rema. Diz assim a palavra do Senhor: o que ficou da lagarta o comeu o gafanhoto, e o que ficou o gafanhoto o comeu a locusta, e o que ficou da locusta o comeu o pulgão. A outra versão internacional, quem sabe se alguém tem, ela diz assim: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador comeu, o devorador deixou, o devorador comeu. Só para vocês entenderem as 2 versões, porque uma fala só de gafanhoto e a outra fala de lagarta, de gafanhoto, de locusta e de pulgão. Então,
eu quero trazer na primeira versão para que vocês possam entender, por isso que eu fiz questão de ler dessa maneira. Essa palavra é uma palavra, a palavra original a segunda versão internacional, e aqui as traduções fala de que isso seria as 3 fases de crescimento de um gafanhoto, porque primeiro ele é um cortador, depois ele é um peregrino porque ele passa a voar, e na sua fase adulta ele é um devastador que destrói com tudo. Essa palavra geralmente é aplicada, e não vão pensar que eu vou colocar, porque geralmente é falado da parte das finanças, que vem o gafanhoto, que vem o devorador, vem o cortador, e vem o devastador, e arranca todas as finanças, que não é isso o que eu quero pregar. Quando o profeta escreve essa passagem, Israel estava num período, e realmente foi literalmente o que aconteceu, os historiadores dizem, que veio uma nuvem de gafanhotos, e realmente acabou com tudo que existia, de verde, de plantas e plantações, tanto de árvores como de cultivos, em Israel naquela época, diz os historiadores. Isso quer dizer que tudo que era lindo, maravilhoso, o que tinha de jardins nas casas, o que tinha de oliveiras dando o seu azeite, dando fruto, que era o que naquela época era uma essência para que as pessoas pudessem existir. O azeite ele era usado para cura, o azeite ele era usado como para trazer iluminação para as pessoas. Devastou todas as vinhas que tinha. O vinho era uma essência na vida do povo de Israel, sem contar que veio e devastou todos os trigos, todas as plantações, que o trigo era a base da alimentação do povo, porque eles comiam muito pão, e a base era o trigo, a farinha de trigo. Então veio realmente o que podia, essa nuvem de gafanhotos que veio e devastou toda o Israel, toda essa parte onde Joel estava e vivia. Isso quer dizer que tudo que era lindo, que era maravilhoso, do dia para a noite virou realmente um deserto. Uma família que tinha uma plantação e dependia da sua uva, ou da sua oliveira, ou das suas plantações, do dia para a noite ficou sem nada. Mas não é que somente ele ficou sem nada. Isso quer dizer que todas as pessoas que estavam lá, naquela região, ficaram sem nada. Então, o profeta ele toma como base essa palavra, e escreve isso, e traz para o contexto espiritual, predizendo um futuro, de que Israel cairia numa seca espiritual, através a ficar abaixo ao poderio e escravidão dos babilônios e dos sírios. Por isso que ele fala dessas 3 classes de gafanhotos, que seriam, ele estava profetizando, que Israel estaria um dia abaixo do cativeiro dos sírios, dos babilônios e dos persas, e depois dos romanos. Por isso que tem 4 fases de gafanhotos. Era isso que o profeta dizia. Então, para os que me ouvem e para os teólogos, já falei a parte de como que é a história. Mas, irmãos, eu quero atender a justamente o que é uma lagarta. Eu quero que você preste bem atenção no começo dessa palavra, para você poder entender o final. Uma lagarta, ela tem 3 períodos. Aqui o profeta ele diz que o que a lagarta veio e comeu, ela deixou depois para o gafanhoto comer. A lagarta, ela tem 3 fases praticamente na sua vida. Uma fase é quando uma borboleta, ou como uma mariposa, não é uma borboleta, na verdade são mariposas, que são diferentes de borboletas. As mariposas, elas depositam ovos nas plantas. Os besouros, eles colocam ovos no chão. E existe um período em que ela é uma larva. A lagarta, enquanto ela é uma larva, ela ataca a planta em as suas 2 principais lugares. A que está no solo, ela entra e ela vai para a semente, ela come a semente. E quando ela é depositada nas folhas, ela também vai para comer as raízes dessas plantas. Esse é o período de larva, do começo. Essa larva, quando ela é depositada no chão, ela come a semente e ela também toca a raiz das plantas. Quer dizer, ela mata a planta desde o seu princípio, desde o começo do seu nascimento da semente. Depois, numa fase de crescimento um pouquinho maior da planta, ela se torna, na verdade, eu até tomei nota aqui um pouquinho, ela se torna uma broca. Quando ela começa a crescer, tem um irmão que é agricultor, né, ele sabe perfeitamente o que eu estou falando. Quando ela é uma broca, ela entra no cartucho
da planta, por exemplo, no milho, ela entra no meio, uma broca, ela entra no milho e começa a corroer, começa a destruir a fase de crescimento daquela planta. Ali ela é uma broca. Uma broca também, ela atinge as espigas das plantas, tanto do trigo como do milho principalmente. Ela entra na espiga e começa a corroer também a semente. Numa fase mais adulta, que ela realmente é chamada de lagarta, que ela tem aquelas perninhas que ficam, né, andando, elas começam a corroer em volta das plantas, né? Por exemplo, soja, elas comem muito as folhas do soja, a do milho. Bom, na verdade, de qualquer tipo de planta, as lagartas, elas vêm e comem tudo isso que está ao seu redor, as plantas. Essa é uma fase que faz com que, na verdade, a planta ela seja totalmente destruída. E diz Joel que o que a lagarta deixa, o próximo animal que vem comer é o gafanhoto. Ele fala o gafanhoto e a locusta, são dois gafanhotos praticamente parecidos. Quem olha e não conhece diz que é o mesmo. O gafanhoto, naquelas 3 fases que nós lemos, ela tem fase em que ela vem e come a semente. O gafanhoto, quando ele vem, ele devasta com tudo que existe naquela plantação, que é o que vocês viram nas plagas do Egito. Quando o gafanhoto vem, ele destrói tudo. A outra fase em que ele fala que o que o gafanhoto lhe deixa, diz que o pulgão ele vem e pega aquela planta. O que é que o pulgão faz? O pulgão ele é como um besourinho, uma coisa muito minúscula, que ele chupa a seiva da planta. O pulgão ele também atinge tanto as raízes, como as folhas e como a semente das plantas. Ele tira a seiva. O que é a seiva? A seiva é como se fosse o sangue do corpo humano. É algo que as raízes puxam todos os nutrientes através da umidade, do solo e coisa e tal. E aquilo ali se transforma numa seiva bruta, numa seiva elaborada, que assim é chamado nas plantas. E ela conduz uma energia, e isso faz ter um crescimento, tanto das espigas como das folhas, e faz ter um crescimento da planta. Quando o pulgão entra e ele começa a atingir a planta e começa a sugar, essa planta ela começa a se enfraquecer, ela começa a perder as suas forças e não tem um crescimento que é a parte principal, que é o que uma planta precisa desenvolver, que é o quê? Que é a semente. Então vocês vejam que Joel, no contexto da revelação que o Senhor me dava, dessa palavra, nessas 3 fases, nesses 3 ataques, quando eu entendo da maneira que esses animais trabalham, eles só querem fazer 2 coisas: destruir a planta e atingir a sua semente. E a igreja de hoje, irmãos, o que é a sua semente hoje? A semente tem algumas coisas. A semente, em primeiro lugar, claro, que nós sabemos que ela é a palavra de Deus, foi fecundada em nossos corações. Só que a semente é tudo que é gerado. Quem sabe para você a sua semente são os filhos que o Senhor entregou na sua mão para você cuidar. Quem sabe a semente, ela é o que também? O ministério que Deus colocou na sua vida. Quem sabe a sua semente, aquela que fez nascer a sua vida, aquela que você foi gerado, que fez a sua vida ter uma forma, porque quando você fala em semente, fala assim, gerar vida. Quando você coloca uma semente na terra, ela gera o quê? Uma planta. Essa planta, ela vem o quê? A dar um fruto, e ela dá uma reprodução. Quer dizer, quando você fala em semente, é tudo que se gera a nascimento. Pode ser a sua vida espiritual, o teu nascimento espiritual, também pode ser. A semente pode ser também, quem sabe, a libertação que você teve, um trabalho e uma família que Deus colocou na sua mão. Isso também é a semente. Então, quando o profeta Joel está falando de semente, ele está querendo dizer o quê? Que o inimigo, tipificando todas essas pragas, a primeira coisa que ele quer fazer é destruir a semente que Deus colocou dentro de você. A semente. Olha o que diz a palavra do Senhor. Pois a semente, quando Jesus ele fala da parábola do semeador, eu não quero entrar muito nesse mérito, ele diz: pois a semente é a palavra. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, diz assim:
sendo o novo gerado, está dizendo da pessoa, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas incorruptível pelo poder da palavra de Deus, vive e permanece para sempre. Isso quer dizer que nós somos gerados hoje de uma semente que ela é incorruptível. Que semente que é essa? A semente chamada Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a nossa semente. Nós nascemos à base dessa semente. Essa semente que foi gerada e colocada em nosso coração, ela nos traz vida. Um casamento que era destruído porque não existia amor, porque quem sabe o diabo tinha entrado, tinha feito como o profeta Joel lhe falou, que tinha destruído tudo que existia. Já não existia mais planta, já não existia mais reprodução, já não existia mais sangue correndo no meio, realmente algo que já estava totalmente destruído. Quando nós viemos a Cristo, nós temos um novo nascimento, nós somos gerados em uma nova vida. A palavra de Deus diz dessa maneira. Irmãos, eu vi uma passagem, e quando eu li essa passagem, eu começo a analisar situações. Tem muitas lagartas que são na nossa vida, como semente. Tem muitas lagartas. Você veja que num casamento que quem sabe está indo muito bem, existem situações de lagartas que entram, que é para matar a raiz. Por exemplo, um relacionamento de traição dentro de um casamento, ele mata a raiz do casamento. Essa lagarta, ela vem na raiz e ela tenta arrancar da raiz um amor e um relacionamento que um dia existia. Essa é a primeira fase, é uma broca que ela vem e ela tenta arrancar as coisas da raiz. Uma pessoa que ela começa a ter um relacionamento com Deus e começa a desenvolver um ministério, começa a trabalhar na obra de Deus. Você se entrega, você diz assim: agora eu estou ficando forte de raiz. Então vem essa broca para tentar aferir a raiz que você tinha. Como é que isso acontece? Sabe quais são as brocas que eu vejo dentro da igreja? Sabe quais são as brocas que eu vejo hoje para arrancar as raízes de ministérios? Eu falo até mesmo de obreiros que estão na porta. Existe uma maldita broca chamada fofoca e contenda dentro da igreja, que destrói a vida de qualquer um. Existe uma broca que ela começa a vir na igreja, ela começa a falar, colocar uma fofoca, por exemplo, de contenda. Ela começa a dizer para alguém que está começando no ministério, está começando a louvar. Ele vem e fala assim para você, ou você ouve uma fofoca dentro da igreja: aquele grupo de louvor não toca nada. Os louvores que eles tocam estão cansando a igreja. Os louvores que eles tocam não tem unção nenhuma. Uma pessoa que começa a desenvolver um trabalho dentro da igreja, quem sabe um dia foi muito usado nas mãos de Deus, aí começam a vir as críticas, começam a vir as brocas, e começam a falar: aquela igreja que você está, aquela igreja não vale nada. O teu pastor que você tem lá, ele tem A, B ou C defeito. Aquela irmã que louva ou que trabalha do teu lado, ela teve A, B ou C defeito. A broca, ela tenta cortar na raiz, sabe por quê? Porque ela quer te arrancar daquele lugar. Quando a raiz morre, a planta perde a força de crescimento. Você começa a ficar estancado, você começa a deixar de crescer, porque a broca, ela vem e entra na raiz. Mas às vezes nós passamos esse período e já estamos um pouco mais enraizados. A planta já é mais forte, ela já começa a ter uma estrutura. Mas nesse momento, o que vem? Vem a lagarta e o gafanhoto que ataca a folha. São aquelas coisas, aqueles ventos que vêm voando. Aonde que é? Essa parte já é a parte mais sentimental. Eu vejo que tem lagartas que começam a corroer o redor de uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa, ela vai e peca, ela erra.
mas ela tem um orgulho tão grande que ela não consegue reconhecer e pedir perdão para a outra. Por quê? Porque são as coisas que estão ao nosso redor, são a estrutura. Quando você olha para uma planta, você consegue ver exatamente como é que ela é. Você começa a definir que ela tem um galho para cá, ela começa a ter uma planta para cá e uma planta para lá. Você perfeitamente consegue identificar. Quando você olha para um caráter de uma pessoa, você começa a identificar o caráter que ela tem. Você olha para aquela pessoa e você diz assim: essa pessoa é uma pessoa bondosa, essa pessoa é uma pessoa pacífica, essa pessoa é uma pessoa humilde, essa pessoa é uma pessoa de bom coração. Por quê? Porque em volta de você existe coisas que as pessoas conseguem observar, que é a estrutura de você como uma planta. Veja que a semente é a que gera, mas a planta ela tem um crescimento. Ele começa a crescer. E justamente o gafanhoto vem fazer. E justamente que a lagarta começa a folha, ela vai tentar destruir a imagem que você tem. O diabo ele sempre vai tentar destruir a imagem bondosa, seria a imagem boa que você tem. Vamos distribuir entre bom e ruim, as coisas boas, a personalidade boa de uma pessoa e uma personalidade má, porque todos nós temos um lado bom e um lado ruim, porque todos nós temos atributos, mas também nós temos defeitos, todos nós temos. E o diabo ele sempre vai tentar destruir essa imagem que você tem. Toda vez que o diabo, a lagarta, o gafanhoto tentar destruir isso em você, é aonde que você tem que vigiar. Você sempre tem que vigiar, porque ele sempre vai atacar na tua debilidade, porque ele vai querer inverter a tua imagem. Ele vai querer mostrar aquela imagem de uma planta boa que você tinha, ele vai tentar destruir. A locusta é algo diferente. A locusta, ela pega e come a fruta da planta. E veja que tem pessoas, como se comparamos, estamos nos comparando a uma planta, porque Cristo sempre nos comparou com uma videira, por exemplo. Nós somos comparados a plantas. Isso quer dizer que nós damos frutos. O que são os frutos? Os frutos são os frutos do Espírito. Uma pessoa começa a demonstrar, depois que ela já está enraizada, ela tem um crescimento, na caminhada cristã, ela começa a desenvolver frutos. São os frutos que você dá. Você consegue ver o seu fruto em uma outra pessoa. Ou seja, você como pai de família, você como mãe de família, quais são os frutos que você está mostrando para os seus filhos? Você quer conhecer a casa de alguém? Você olhe para os seus filhos. Se você vê que aquela criança, ela não fala palavrão, quer dizer que os pais não falam palavrão. Também sabemos que eles aprendem na escola, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Se você vê uma pessoa muito carinhosa, uma criança muito carinhosa, que ela vem e abraça, que ela beija, é porque ela vê pais e mães que se abraçam e se beijam em casa. Se você vê uma criança que ela tem paciência, que ela não tem brutalidade, é porque na casa dela ela não vê brutalidade e ela não vê raiva. Esses são os frutos que nós podemos dar para a nossa família. O fruto espiritual você pode ver de uma pessoa no seu ministério, nas pessoas que são seus discípulos. Se você é um homem pacífico, como pastor, você vai desenvolver características de passividade nos seus discípulos, porque eles vão se espelhar, eles vão se olhar para você, porque você vai ser um exemplo deles. E aqui eu quero abrir um parênteses, meu irmão. Um termômetro espiritual na sua vida, sabe qual que é? É você responder uma pergunta: você tem inspirado pessoas? Tem pessoas que estão ao seu redor, elas têm se espelhado em você? Elas têm tentado trazer características suas para o ministério dela? Isso é característica de que se o teu ministério está dando fruto ou não está dando os frutos. E o diabo ele sempre vai tentar no teu ministério destruir também o quê? A locusta vai querer roer o quê? Os seus frutos. Ele vai querer denigrir essa imagem que você tem. Uma pessoa, por exemplo, que ela é profeta, o diabo sempre vai lutar para tentar destruir esse ministério da vida dela.
Uma pessoa, por exemplo, tem um ministério de louvor, o diabo sempre vai lutar para tentar fazer alguma coisa para arrancar o desejo dela de tocar um instrumento ou de louvar. Uma pessoa que tem um ministério de dom e de cura, ele vai tentar fazer alguma coisa para que esse fruto seja cortado. E depois entra a fase do pulgão. O pulgão é a seiva, é o que corre. O que é que corre dentro de você e dentro das suas veias? Sabe o que corre no sentido figurado dentro de você, no teu sangue? É o sentimento que você tem. Nós somos gerados de sentimentos. Quando a nossa raiz é firme na palavra do Senhor, quando o Espírito Santo de Deus nos transmite uma palavra, a qual ela começa a transformar o nosso interior, começa a transformar o nosso caráter, mais próximo do caráter de Cristo, o teu sentimento que está no teu coração, que o sentimento é a tua alma. Por isso que Deus, ele sempre visa a alma de uma pessoa, porque a alma são os sentimentos, é o que sai dentro de você. Quando começa a gerar dentro de você um sentimento bom, quando dentro do seu coração há um sentimento de paz, sempre vai vir um pulgão para chegar na tua casa, para chegar ao redor de você. Sabe por quê? Para tentar mudar o teu sentimento. No momento você está com um sentimento de paz, vai vir um pulgãozinho. Sabe quem são esses? Geralmente são os irmãos próximos, os familiares, por exemplo, dentro de casa, que bate na porta. Sabe como é que isso acontece? Sabe quando você vem na igreja e recebe uma palavra, por exemplo, como nós falamos quarta-feira, que é para você levantar a cabeça, que Deus vai te prosperar, que Deus realmente vai entrar na sua vida e vai fazer um milagre, por exemplo. Aí você recebe uma palavra profética, como aquela que diz: bata, faça como esse rei, pega essa flecha, domine os seus inimigos, levante a sua cabeça, não deixe o diabo colocar que você não vai vencer. Aí sabe o que acontece? Aí você tem aquele desejo. As portas estavam fechadas. Você vem e recebe a palavra no domingo na igreja, e você fala: amanhã cedo eu vou levantar, eu vou pegar aquela palavra profética que foi dada para mim na igreja, eu vou pegar o meu currículo e vou levar naquela empresa, e quando eu chegar lá, ele vai me receber e vai me aceitar. Você sai cheio de fé, assim como a irmã Márcia entregou para o irmão. As portas estão fechadas, mas a porta Deus está falando que vai abrir. Ele sai com o seu sentimento vitorioso, o seu sentimento valorizado, cheio de Deus, sabendo que Deus é com ele. Aí ele convida o parente e o irmão para ir para cá depois do culto. Ou bate um pulgão, uma lagarta, bate um gafanhoto na porta. Ele diz: entra, irmão. Então se viu aquela palavra. Amanhã, aquele processo que estava na mão do juiz, ele vai assinar e vai me dar vitória. O que era impossível para o homem, Deus falou que vai fazer. Aí o gafanhoto fala assim, a locusta, a lagarta, ela vem e fala assim, e o pulgão: ixi, bota fé naquele profeta não, aquele é profeta de Araque. Você não viu que na última vez que foi perante o juízo, a tua situação ficou quase de impossível? Está vendo que ele nunca vai liberar esse teu alvará de soltura? Está vendo que você nunca vai conseguir um emprego? Sabe o que acontece? Coloca todo aquele sentimento que Deus tinha colocado dentro de você, que veio da raiz, que um dia a semente de Jesus foi plantada na sua vida. E sabe o que ele pega e faz? Ele vem e arranca, suga toda a sua seiva, suga todo o teu sangue. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão? Que você, como crente, não tem que ficar dando ouvido para Satanás. Por mais que esse Satanás seja teu irmão de banco de igreja, porque está cheio de falso irmão, falso profeta, que em vez de ser bênção na vida de alguém, ao invés de ser um adubo, de ser uma água, sabe o que ele é? Ele é um pulgão, ele é um gafanhoto, é um contendeiro, é um linguarudo. Está cheio de pulgão e lagarto dentro da igreja.
Se você chegar e pedir para Deus te revelar, sabe como é que ele sai da igreja? Ele sai assim, ó. Porque a lagarta, ela anda assim, né? Já viu? Lagarta. Se você bobear, você olha para ele assim no olho espiritual, você vê que ele sai assim, ó. Irmão, sabe por que eu trago essa palavra? Porque essa palavra tem a ver com semente. E o que eu tenho visto muito nos últimos dias são pessoas que tinham uma semente tão forte, que tinham uma árvore tão linda, que já estava dando tantos frutos, com testemunhos, com seguidores, e do nada, some da igreja. Aí você liga para a pessoa desaparece. Aí quando você fica sabendo, a pessoa está afastada, está no boteco, enchendo a cara. Aí você olha assim e fala assim: como? Era uma benção, era um profeta. Deus usava, pregar a palavra, que era uma coisa linda. A sua vida já tinha sido restaurada, o seu casamento estava de pé, já estava de volta com a família, os filhos já estavam todos rebanhados outra vez. O que é que aconteceu com o irmão? E sabe, em 90% dos casos, se você vai no profundo, sabe o que foi que fez o irmão desviar? A fofoca. A pessoa ouve, dá ouvido para uma lagarta, dá ouvido para um gafanhoto, e não é nem capaz de ligar para pedir se realmente foi aquilo que aconteceu. Deixa o veneno entrar na seiva, sugar toda a seiva. Irmão, não deixa o diabo arrancar esse sentimento que Deus colocou no teu coração. Não deixa esse sentimento que Deus colocou no seu coração desaparecer. Olha a raiz, a palavra fala, você veja que todas as vezes, todas as relações de lagarta, de pulgão, de gafanhoto, eles comem a semente. O que o diabo mais quer é roubar a palavra que um dia Deus colocou no teu coração. Por isso, não, pelo amor de Deus, irmão, ouve essa palavra nessa noite. Não deixa ser influenciado por ninguém. Não deixa ninguém influenciar a sua fé. Não deixa ninguém influenciar a raiz que você tem. Não deixa ninguém arrancar a semente que um dia foi fecundada no seu coração, nem que seja por trabalho, por fofoca, não permite nunca. Porque você não sabe o fruto que ainda isso você vai dar. Quem sabe você fala: mas a minha semente só está germinando. Faz tempo que o Espírito Santo plantou a semente no meu coração, mas eu ainda não vejo. Eu ainda não vejo a semente sair. Eu ainda não vejo florescer a minha planta. Irmão, existem plantas tardias, plantas temporanas. Tem plantas que produzem rápido, tem outras que demoram uma eternidade para produzir. E olha só o que diz. Eu quero ler para você o Salmo de número 126, o que diz. Salmo 126, e o verso 6 diz algo muito tremendo, escute. Aquele que leva a preciosa semente, diz o salmista, andando e chorando, escute, isso quer dizer que aqueles que têm semente, eles também andam e choram. Tem pessoas que pensam que quem tem semente de Jesus, quem é crente, não vai passar por problema. Isso é uma outra lagarta, é um outro pulgão, é um outro gafanhoto que corrói a vida do crente. Que tem pessoas que dizem assim: se está bem, Deus está comigo, se está mal, Deus não está comigo. E é outra mentira. O nosso ministério, a nossa vida, ela passa por períodos bons e por períodos ruins. Nós passamos por períodos de aflições e por períodos de alegria. Mas o salmista diz assim: que aquele que leva a preciosa palavra, que é a semente, andando e chorando, olha só o que ele diz: voltará. Só que ele diz: sem dúvida. Olha que coisa tremenda, o que
ele diz voltará, mas ele não disse que voltará. Ele fala assim: eu estou dizendo, eu estou atestando, eu estou dizendo com toda a segurança, isso é sem dúvida, eu estou dizendo sem medo de errar. É o que o Senhor está dizendo nesse salmo. Ele diz assim: voltará com alegria. Sabe esse período que não está dando fruto à sua vida? Quem sabe você que entrou aqui hoje está dizendo: pastor, faz tanto tempo que eu não sinto alegria dentro da minha casa, faz tanto tempo que eu não sinto alegria no meu ministério, eu já não tenho vontade de pregar, eu já não tenho vontade de vir louvar, eu já não tenho mais vontade de servir a Deus, eu já não tenho vontade de dar um abraço na minha esposa, eu já não sei se eu a amo mais, eu já não tenho vontade de ter relacionamento sexual com ela. Estou passando por um período de tristeza. Eu acho que Deus não está mais comigo. Quem sabe foram todas as lagoas, todas as lagartas que você permitiu chegar na tua plantação. Quem sabe foram todos os pulgões que você não matou na raiz. Você sabe que qualquer praga em qualquer cultivo, a maneira mais fácil de você matar é quando ela está no começo. E para que você veja que isso é tão tremendo, existe uma lagarta que ela ataca somente as pastagens. Existem lagartas que acabam com as pastagens, sabe por quê? Para não ter alimento para o rebanho. Tem lagarta que ataca, sabe aonde? Na tua vontade de ler a palavra. Você sabe o que é que dá alimento para um rebanho de ovelhas? Eu sou uma ovelha, você é uma ovelha. O Senhor nos compara com ovelhas. Você sabe o que é que faz com que você tenha alimento? É o pasto, é a pastagem. E a pastagem é essa palavra aqui. Quando você perde o ânimo de ler a palavra, quando você perde o ânimo de se alimentar, quando você perde o ânimo de orar, sabe por quê? Porque a palavra, olha que coisa tremenda, tem uma passagem da palavra do Senhor que diz que nós somos semeados no campo, e o mundo é o campo, e nós somos a semente. Isso Jesus dizia no seu evangelho. O mundo é o campo, mas nós somos as sementes. Se nós não somos nutridos, a nossa semente pela palavra de Deus, se nós não temos comunhão, se a seiva é o elo de ligação entre a palavra, a oração com o Senhor, nós não temos pasto. Tem uma outra lagarta que corrói e mata a sua vida ministerial, a sua vida, qualquer área da sua vida, que é quando você deixa de comer o pasto. E para você poder matar qualquer praga, tem que ser no começo. Depois de estar infestado, ela arranca tudo que tem. E nessa revelação de Joel, que a semente já nós falamos, das folhas, quando o gafanhoto vem e passa, a locusta destrói o fruto, ainda às vezes fica um talinho, em que realmente pode brotar. Pode ser que tenha uma brotação, e aí é onde que entra o devastador. Sabe o que acontece nos ministérios, nas pessoas que a gente vê? Que tem um momento da vida da pessoa, como crente, como irmão, como cristão, ou como você queira chamar, em que você está firme. Pare um pouquinho e pense alguém que você conheça, ou quem sabe você mesmo. Você está firme. Aí você permite acontecer alguma coisa. Você se afasta da oração, você se afasta do jejum, você se afasta da palavra, e começa a arrancar tudo que está em redor. E chega um momento, quando vem aquela nuvem de gafanhoto, que ela vem e devasta com tudo.
Sabe o que acontece? Você já não começa a ver pecado nas coisas. Sabe o que acontece? Você já não começa, sabe o temor que você tinha no teu coração um dia, de você não falar tal coisa, você não mentia. Você vinha a todos os cultos. Chega um momento que esse desejo começa a desaparecer. Quando tudo isso começa a acontecer, meu irmão, cuida, porque o gafanhoto já está arrancando com tudo. Sabe o que ele quer? Ele quer deixar a tua vida um deserto. Assim como Joel disse, aquilo que antes era lindo, era maravilhoso, tinha semente, tinha flores, tinha plantações. Quando ele vem, ele arrancou com tudo, deixou um deserto. Mas quando o salmista diz que esse é um momento de choro, mas aquele que leva a preciosa semente, sem dúvida, ele voltará trazendo alegria. E ele conclui, e trazendo os seus molhos. Quando ele fala de molhos, ele fala de produção. Ele fala de que aquela semente foi plantada um dia, ela voltou e deu muitos frutos. Aquele momento que um dia era tristeza e era choro, de uma semente preciosa, ela traz muitos frutos. Esse é você. Eu quero finalizar agora, você vai entender muito bem essa palavra. Se você não prestou atenção na palavra, preste atenção nisso que você vai entender. Eu assisti um dia o Globo Rural. Minha esposa sabe que por mais que eu durma tarde num sábado, domingo 8 horas da manhã eu estou de pé, porque eu amo assistir o Globo Rural. Numa reportagem que eu assisti do Globo Rural, tinha um homem de 29 anos de idade, um brasileiro, que ele estava no Peru, na selva amazônica do Peru. Ele era do Espírito Santo, aqui do Brasil. Para quem conhece o palmito, sabe o palmito que nós comemos? Quem é que gosta de palmito aqui? Levanta a mão. Eu gosto do palmito. Os principais produtores, as principais árvores do Brasil que produzem palmito, escute isso que você vai entender que é muito tremendo. Um é a palmeira real, que tem mais na região norte do Brasil, para o nordeste. A outra é o palmito Jussara, que é essa nossa região aqui. Quando você vai nas cataratas, você vê que as pessoas, os guias, eles falam: esse aqui é um palmito Jussara. Existe uma outra palmeira hoje no Brasil, que se chama pupunha. O palmito real, ele produz 300 gramas em 4 anos. O palmito Jussara produz 400 gramas de palmito em 8 anos. O pupunha, ele produz 1 quilo em 3 anos. Isso quer dizer que o pupunha, ele é o melhor palmito que existe, mais produtivo, que dá mais lucro para os agricultores. Mas escute essa história, que você vai entender o que eu quero dizer para você. E essa vai ser a palavra para você nessa noite. Eu precisava falar isso para você entender agora no final. Eu tive que contar toda essa história da lagarta para você entender. Esse homem, ele estava no Peru, na selva amazônica. E o pupunha é uma palmeira de origem amazônica, que a Amazônia não é só, para quem sabe, só não existe no Brasil, também existe na Colômbia, existe no Peru. Só que a pupunha era muito espinhenta. A pupunha, ela tinha um palmito que ela dava uma fruta muito boa, mas era totalmente voltada de espinho. Então era muito difícil para que eles pudessem manusear essa planta. E ao longo do tempo começaram a se cruzar a pupunha com uma outra planta, uma outra palmeira, e os espinhos começaram a diminuir. E os índios, falando de muitos e muitos tempo atrás, e os índios começaram a ver isso, e começava cada vez que nascia uma palmeira de uma semente, de uma pupunha que tinha espinho, eles cortavam essa árvore de espinho e deixavam que aquelas que estavam perdendo os espinhos, elas fossem cruzando com outra, porque elas são polinizadas. Vocês estão aprendendo um monte de biologia hoje, pelo jeito, né? Elas são polinizadas, e elas foram diminuindo ao longo do tempo todos os espinhos.
Eles pegavam a semente daquelas plantas, daquelas frutas, das que iam diminuindo, iam eliminando as sementes que tinham espinho. E chegou, cada vez que eles eliminavam as sementes com mais espinho, iam ficando sementes com espinho. Eu creio que você já começa a entender o que eu quero dizer. Cada vez que uma semente é colocada dentro de você com espinho, você tem que começar a eliminar. Você tem que começar a deixar e que você produza sementes cada vez com menos espinhos. As sementes com espinhos você tem que eliminar. As sementes que você gera como fruto da árvore que sai de você, do fruto que nasce de você, cada vez que ela é espinhosa você tem que tirar. E isso foi diminuindo. E a pupunha que existia no Peru, ela já ficou totalmente sem espinhos. E esse brasileiro que estava lá, na década de 80 isso aconteceu, ele viu aquelas sementes, e ele ficou admirado. E ele tinha deixado a sua família aqui no Brasil para ganhar a sua vida um pouco melhor, porque era um homem muito pobre, muito sofrido, para trabalhar no Peru. E quando ele viu aquilo, ele viu aquela semente, ele falou: eu tenho que levar essa semente sem espinho para a minha terra. Eu tenho que levar essa semente sem espinho para a minha família. Essa semente que está limpa, ela produz muito mais. Essa semente, ela vai alimentar e vai fazer com que a minha família seja próspera. Só que tinha um dilema. Ele não podia trazer essa semente numa mala de avião, porque nós estamos falando da década de 80. Existia voo, podia passar de carro. Só que existem fronteiras, e para quem já viajou de avião do exterior para o Brasil, tirando aqui a Pão da Amizade, qualquer um passa qualquer coisa. Legalmente, quando você vem de longe, você não pode trazer alimento. Não pode trazer alimento. Se a Receita Federal te pegar, a Vigilância Sanitária te pegar qualquer coisa de origem animal e vegetal, você não pode trazer sem antes passar por uma inspeção de Ministério da Agricultura e etc. Mas ele sabia que aquela semente que um dia tinha um espinho, ele tinha que levar para onde ele nasceu, para a sua origem, para a cidade da onde ele era, para a região da onde ele era. Então ele fala, ele pega algumas sementes sem espinho, de pupunha, e sabe como é que ele vem? Pelo rio Amazonas. Aquele homem pegou literalmente botes de madeira. O testemunho dele é muito forte. 3 semanas ele viajou contra fronteiras, porque ele sabia que existia um gigante na fronteira que não ia permitir ele entrar no país dele com uma semente de algo bom. Existia um gigante na fronteira que não ia permitir. Existe um gigante sempre na fronteira, chamado demônio, chamado Satanás, que quando você tem uma semente boa que você pega, que é a palavra de Deus, quando você quer levar essa semente para colocar dentro da sua casa, dentro do seu lugar, que é para alimentar um alimento bom, que vai dar produtividade sem espinho para a sua família, se coloca uma barreira na frente. Mas ele pegou e enfrentou, em cima de botes, todo o rio Amazonas, desde o Peru até entrar no Brasil. Imagina quanta água suja, imagina quanta correnteza, imagina o cuidado que ele tinha com aquela semente, porque ele trouxe algumas sementes na mão. Imagina aquele homem dizendo assim: essa semente aqui, essa semente que eu recebi é pura, essa não tem espinho, essa semente aqui eu não perco nunca mais na minha vida. Essa semente que eu estou levando aqui, eu quero levar para dentro da minha casa, eu quero levar dentro da minha família, eu quero levar para dentro do meu país, porque essa semente eu não tenho, essa semente eu nunca vi, essa semente não é uma semente espinhosa, essa semente ela é pura. Aleluia.
Eu creio que você está entendendo muito bem o que eu quero dizer. Essa semente que você recebeu um dia, que é a palavra de Deus, de você ter aceitado a Jesus como teu Salvador, esse Cristo que um dia você creu, essa semente pura, que não tem espinho, você não pode permitir que nenhum demônio, que nenhuma correnteza, que nenhum vento contrário, que nenhum impedimento, você leve para dentro da sua casa, que você leve para dentro do teu casamento, que você leve para dentro do teu trabalho. Aquele homem cuidou aquela semente como nunca cuidou de nada na sua vida. Então ele pegou aquela semente e trouxe, e aquele pouco de semente que ele tinha, ele fez canteiros na casa dele, e ele começou a semear aquela semente. E aquela semente ele cuidava como se fosse o maior tesouro que ele tinha na sua vida. Aquela semente ele não permitia que nenhuma lagarta chegasse perto. Ele não permitia que nenhum pulgão tocasse o seu broto. Ele cuidava daquela planta quando ia nascendo. E existe essa reportagem, se você procurar, você encontra nos arquivos do Globo Rural, para que você não ache que eu esteja duvidando. Ele cuidava aquilo tudo como se fosse a coisa mais preciosa que ele tinha. E quanto mais ele cuidava, mais aquela planta se desenvolvia. E aquela planta começou a crescer, e ele começou a reproduzir. Aí ele cortou a primeira vez e tirou esse palmito de 1 quilo, depois de 3 anos. Só que algo mais tremendo aconteceu. Enquanto os palmitos originais que ele tinha, quando brotava, cortava, voltava a rebrotar uma vez, e demorava ainda mais anos para reproduzir, cada vez que ele cortava o pupunha, 6 nasciam ao seu redor. Olha que coisa tremenda. Aquela semente que ele cuidou, além de trazer algo puro, algo novo, uma produtividade maior na sua vida, a cada vez ela brotava mais. Sabe o que eu quero dizer para você, meu querido irmão? E com isso eu vou finalizar. Cuida a tua semente. Essa semente que Deus entregou na tua mão para você cuidar. Eu não sei se é a tua família, eu não sei se é o teu ministério, eu não sei se é o teu trabalho, eu não sei se é simplesmente a sua salvação. O que eu quero dizer para você é que você não tem que permitir que nenhum gafanhoto chegue perto dela. Que você rompa todas as barreiras da sua vida, que você enfrente todas as tempestades, mas quando você trazer para dentro de você, para dentro da sua casa, e você começar a cuidar dessa semente sem espinho nenhum, pelo poder que há nessa palavra, toda a semente preciosa, como diz o Salmo 126, ela pode ser um choro na sua vida hoje, ela pode ser uma barreira na sua vida hoje, mas todas elas serão uma alegria, e vocês vão voltar trazendo os seus molhos, vocês vão trazer resultados. Sabe o que vai acontecer? O seu casamento vai ser restaurado, a alegria da sua casa vai ser restaurada, aquele emprego que você tem que hoje não dá fruto, aquela empresa que você tem que estar parada, ela vai dar lucro sim, ela vai dar lucro sim. Os seus filhos que estão afastados, as sementes que foram plantadas, eles vão voltar sim, todos, um a um, no nome de Jesus. Semente sem espinho. Cuida da semente que Deus te deu. A palavra dessa noite para você é: guarda a semente que Deus entregou na sua mão. Guarda a semente que Deus colocou na sua mão como o bem mais precioso que existe. Salmo 126 de novo, eu quero que você leia, e com isso nós vamos finalizar. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida
dúvida com alegria e trazendo os seus molhos. Só que nessa noite você vai fazer algo, fica de pé. Eu vou pedir para a minha Márcia vir aqui cantar aquele hino que ela cantou. Eu quero que você feche seus olhos agora por um instante. Eu quero recordar um pouco, feche seus olhos, todos de olhos fechados, por favor. Todos de olhos fechados, por favor. Eu quero que você lembre a semente que um dia Deus colocou na sua mão agora. Qual foi a semente que Deus um dia colocou na sua mão? Eu quero que você imagine assim como aquele homem, que essa semente, quem sabe, estava sendo contaminada com espinhos. E agora eu quero que você lembre quais são os espinhos que você deixou contaminado a semente. Sabe o que o Senhor está dizendo para você? É que nessa noite Ele vai podar todos os espinhos da sua semente. E o diabo não terá mais acusação sobre a sua vida. Essa semente, quem sabe a tua planta está parada, mas hoje ela vai ser totalmente limpa de novo, no nome de Jesus. Eu creio no poder da palavra de Deus. Eu creio na palavra profética, na revelação que ela traz. Se Deus me deu essa palavra, é porque tem pessoas que estavam com as suas sementes contaminadas aqui nesse lugar. Mas eu quero que você faça hoje um pacto com o Senhor. E assim como aquele homem lutou e fez mais de 3.000 quilômetros pelo rio e por uma mata, para trazer de volta uma semente pura para sua casa, assim vai ser na sua vida, no nome de Jesus. Agora nós vamos fazer um ato profético. Pega a sua semente. Pega a sua semente na mão. Aleluia. Oh, eu sinto muito a presença do Senhor nessa palavra e no poder que ela tem. Pai, eu apresento, Senhor, essa semente que Ele tem na sua mão. Foi um dia algo tão precioso, assim como o teu Salmo 126. Quem sabe, Pai, hoje essa igreja está chorando por uma tristeza de uma semente contaminada. Mas o Senhor é o maior inseticida que há contra o inferno e contra todas as potestades que existem. Quando eu dizer no nome de Jesus, você vai pegar a tua semente. Só que você vai ter que fazer um ato profético. Sabe qual que é? Você vai abraçar a pessoa mais próxima de você, que está do seu lado, da sua família. E o altar, ele vai simbolizar a tua casa. Você vai ter que ter no nome de Jesus a vontade como aquele homem de romper todas as barreiras. E você vai, por mais, não se preocupe com cadeira, se não tem lugar, viu, mas a gente empurra tudo para trás. Agora eu preciso que no nome de Jesus você pega essa tua semente e aqui no altar vai simbolizar a sua terra. A terra vai ser a sua origem. Você vai trazer a tua semente aqui para dentro. Aqui vai ser a sua casa, vai ser seu casamento, vai ser o teu processo na justiça, vai ser o teu trabalho. Aonde é que você precisa trazer a sua semente de volta? O teu ministério, ele vai estar aqui. Quando eu acabar de orar, e todos aqueles que crerem no poder dessa palavra, você vai sair do teu lugar, a irmã Márcia vai cantar, você vai sair do teu lugar e vai vir aqui na frente plantar a tua semente. Como é que eu vou fazer isso, pastor? Você vai dobrar o teu joelho, porque para você plantar uma semente, você tem que colocar o teu rosto e a tua mão em terra. É impossível alguém semear uma semente sem se ajoelhar e colocar ela no chão. Você vai semear de novo no teu casamento e na sua vida nessa noite. Você vai romper todas as barreiras agora de aduana, de demônios, de enxurrada, de tudo. Levante sua semente para o alto, Pai. No nome de Jesus agora, Pai, eu apresento, Senhor, cada uma dessas sementes, e a minha está na minha mão. Eu te peço, Pai, arranque todos os espinhos.
Essa semente preciosa que um dia o Senhor colocou nas nossas mãos no passado, que foram atacadas por pulgões, por gafanhotos, por lagartas, por todas as pragas que o inferno um dia trouxe sobre nossa semente, Pai. Eu te peço agora, como um inseticida sistêmico que entra no profundo da alma de cada um deles, Senhor, eu te peço, arranca agora, Pai, e limpa essa semente no nome de Jesus. Pai, nós sairemos aqui dessa igreja hoje com uma semente semeada numa terra fértil. Vai ser na casa, vai ser na alma, vai ser na família, vai ser no trabalho, vai ser onde for. Eu não conheço a área aonde Ele quer semear, mas Tu, Senhor, conhece. E eu creio no poder da palavra revelada que existe. E nós decretamos agora, no nome de Jesus, a igreja diz, amém.